Boa noite. Montalina, mais uma reunião. Vejo-lhe sim para aula número 2. E nota para entrar na limite, função real, variável real, propriamente dito. Ora, definição de limite. Um, o aluno tem dificuldade, muita dificuldade mesmo, em limite pela definição. Estou já com a notação bastante severa. Mas, na verdade, para cálculo de limite nunca precisar dessa definição. A definição existe de dar valor de aquele limite para bobar, provar que aquela função tende para aquele limite. Mas como na cálculo 2 ou matemática 2 ou análise 2, conforme o lugar e universidade, aí não pode ter necessidade. Principalmente que cálculo 2 está tratado de funções de duas ou mais variáveis. Ora, o que é que não tenho que relembrar para limite? A gente tem que relembrar de essa expressãozinha ali sim. E é assim que acontecer. X menos A menor que delta, que foi dado na primeira aula. Módulo é uma distância. Nesse caso, distância entre desculpe lá, distância entre X e A. Ele dizer que ele é menor que delta, sendo delta um valor sempre positivo. Delta é positivo. Não suponha que não tem A ali e não assumi um intervalo, ali sim A mais delta e ali sim A menos delta. Como distância entre X e A é menor que delta, significa que X tem que estar dentro desse intervalo A menos delta, A mais delta, que na aula anterior nós chamamos de vizinhança de centro A menos de delta.
Então vamos à definição. Sendo f de x definida num intervalo aberto, contendo a, podendo possivelmente não estar definida em a, pense limite quando x tende para a de f de x igual a L, denotando-se limite, quando x tende a de f de x igual a L, se para todo o epsilon maior do que zero existir um delta também positivo, tal que módulo de f de x menos o limite menor do que epsilon, sempre que zero menor do que a distância de x para a menor do que delta. Este zero aqui, esse zero ali, é apenas por caso de ter uma situação excluindo a hipótese de x ser o próprio A. Portanto, x diferente de A. Porque, na verdade, quando a gente pensar no limite, só a gente está interessado realmente no que te acontecer quando x te aproxima do valor e não o que te acontecer no valor. Ora, ele parece um bocadinho difícil. Torna bem espiá-lo com o exemplo. Prova que limite quando x tende a 4 da expressão 2x menos 1 igual a 7. Recorrendo à definição.
Ora, se isto dizendo limite, se isto é desejando provar, quer dizer, pela definição, bastava substituir x por 4li, 2 vezes 4, 8 menos 1 dá 7 e pronto, estava provado. Mas é claro que tinha que parecer pela definição. Era um limite bem simples. A função é um reto, uma função afim. E se que fosse pela definição, pronto, já a dizer, bastava substituir x para 4. Acrescentar volts a 7. Agora, quando nós falamos na definição, no limite de uma função, dizer que limite quando x tende para 4 é 7, é dizer que a medida, infelizmente não consigo escrever na crioula, a medida que x vai se aproximando de 4, o valor da função vai se aproximando de 7. Então, não bem considerar x ilícito y. O x é 4, o y é 7. Eis do x, eis dos y. Não imaginar que não tem um intervalo de valores possíveis para x. Então, ele sim podia ser 4 mais delta, ele sim podia ser 4 menos delta. Nota para supor que delta é um valor positivo. Uma vez que não tem esse intervalo possível para x, é em torno de 4, tem que existir um intervalo para y centrado em torno de 7, com um raio, no bem chamado de epsilon. Então, ali não tem 7 mais epsilon, e ali sim não tem 7 menos epsilon. Essa distância ali, não tem que chamar epsilon, sim, mas ali sim, não tem que chamar delta. Esse seria aquele intervalo que não queria saber. Uma vez que não defini um intervalo de entrada para x, tem que ter um intervalo de saída para y centrado na 7, que raio delta. A ideia é provar que existe uma relação entre delta e θ, de maneira que a medida que desculpe-me dizer θ, mas ali é epsilon, delta e epsilon,
De maneira que, à medida que delta te decrescer, olha, delta te decrescer, epsilon também te decrescer, levando a ideia de limite. Bom, mas ali é uma ideia intuitiva. Não bem arranjar uma forma clara, ou seja, uma notação específica e não apenas intuitiva. Ora, se x entre 4 menos delta e 4 mais delta, então isso deve implicar que o valor da função tem que estar entre 7 menos epsilon e 7 mais epsilon. Uma outra maneira de escrevê-lo seria módulo de x menos 4 menor que delta implica módulo de f de x menos 7 menor que epsilon. Linotita evidenciar delta, linotita evidenciar epsilon. Se esse li for verdade, então esse li tem de ser verdade. Se não conseguir provar essa relação, não te conseguir provar que esse limite existe e ele é igual a 7. Então, mãos à obra. A bem partir dessa informação, módulo de f de x menos 7 menor que epsilon, não te bem manipular, supondo que epsilon existe, e não te descobrir alguma coisa sobre delta. Uma vez que não descobri delta, te provote aquela relação. Ora bem, f de x menos 7, não saber que esse f de x nada mais é do que nossa função. Então, não vai buscar nossa função. Se ainda não lembrar, ele é 2x menos 1. Ainda, essa é a função f de x menos 7. Se não arruma a casa lá dentro, ele vai ficar 2x menos 8. Se não colocar aquele 2 em evidência, vai ficar com 2x menos 4.
Ora, se nós tivéssemos x menos 4, é exatamente aquela expressão que não tem má delta. Está bem para ali? É essa expressão, ali sim, um módulo de x menos 4. Está aí. É exatamente lá que reside calabicose. Isto é, nota manipular lado direito daquela implicação, porque eu não tinha isto, módulo de x menos 4, como deve ser, ali sim também está a ficar raro, implica módulo de f de x menos 7 menor que epsilon. Então, não manipulas lado direito das implicação. Essa é uma parte, não implicação, não tem antecedente, que é essa parte esquerda, e não tem consequente. Estamos falando uma linguagem mais correta, não manipular consequente das implicação. Te relacionar então com esse, não é aquele te relacionar com esse antecedente. Ou seja, não te manipular aquela expressão é que te contém epsilon para fazer parecer que ele é que te contém delta. Também traz módulo. Outra módulo não tem módulo de 2 vezes módulo de x menos 4. Ora, módulo 2 é 2. Vamos ficar 2x menos 4. Essa expressão x menos 4 ele tem que ser menor que delta. Olha ali. A expressão x menos 4 tem que ser menor que delta. Então, delta fica gente. 2 módulo de x menos 4 menor do que 2 delta. Isso mostrar que f de x menos 7 é menor do que 2 delta. Olha ele, f de x menos 7 é menor que 2 delta. F de x menos 7 em módulo é menor do que 2 delta. Então, esse é a nossa escolha de epsilon. Terminando, 2 delta é igual a epsilon, onde delta igual a epsilon sobre 2. Que se escolha de delta não provar que aquele limite é 7. Provando que 0 menor que módulo de x menos 4 menor que delta implica módulo de f de x menos 7 menor que epsilon. Ora, não viesse de poder elucidar recorrente ao software GeoGebra. Ora, ali não temos função. F de x igual a 2x menos 1, que é um reto.
ali não tem 4, valor para onde é que x atender. Não tem aquele intervalo A menos delta, A mais delta. 4 mais delta, 4 menos delta. E à medida que delta te diminui, x te aproxima de A, essa função te aproxima de 7. Vamos explicar que maneira que não está a fazer. Ali não tem valores de aproximar de A, tanto da esquerda como da direita. E essa função, f de x, te bate aproximar de 7. Esse ali é o valor delta que tem ali. Olha, e se nós espiar, é valor epsilon, e se nós espiar esse delta é sempre metade de epsilon. Não tinha outra relação. Delta é epsilon sobre 2. Olha, ele te aproxima. Quando ele aproxima de A, função te aproxima de 7. Esse é a demonstração em GeoGebra. Se não quiser saber o que está por detrás dessa aplicação ali sim, então não tem que ter uns noção de GeoGebra. Por exemplo, não pôr epsilon igual a 2. Se epsilon for 2, delta tem que ser 1. Olha, não dizer que delta é metade de epsilon. Sempre que a relação te manter. 2.2. 1.1. Ele 1, 0,5. Fica 1, 0,5. Se lhe ficar 0,5, ele fica 0,25. E quando ele é 0, ele é 0 e ele atinge aquele limite. Olha lá. 90x. A. X te aproximar de A tanto à direita como à esquerda. E a função te aproximar superiormente e inferiormente de 7. Pronto. Se for para cálculo de limite, já que precisar de tudo isso, esse era para nunca ficar, só te substituir. Ora, dando continuidade, definição de limite te dizer que para todo o epsilon positivo existe pelo menos um delta também positivo, tal que se 0 for menor do que a distância entre x e A menor do que delta, então a distância entre a função f de x e L é menor do que epsilon. E assim nota ali a definição de limite. Vou passar a um exemplo para terminar. Limite quando x tende a 2 de 3x menos 2 é igual a 4. Provar pela definição que limite
dessa expressão 3x menos 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Ora, se nós espiar ali na definição simbólica, esse limite é o valor L. Ele. Esse sim é a nossa função f de x e esse é nós A. Passando então, nota ficar que todo o epsilon, para todo o epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que 0 menor do que x menos A. A na nós, caso é 2x menos 2 menor do que delta implica f de x. Ora, nós f de x nada mais é do que 3x menos 2. Módulo de 3x menos 2 menos L. Olha ali, menos L. L é 4. Menor do que epsilon. Note bem. Investigar valor de delta manipulando a expressão que contém epsilon. Se não terminar ali sim, nós ficar que 3x menos 6 menor do que epsilon. Encontrar o delta manipulando o epsilon. Ora, se não pôr 3 em evidência ali, não ficar que 3x menos 2 menor que epsilon. Notificar que módulo de 3 módulo de x menos 2 menor do que epsilon. Então, eu tenho que 3 módulo de x menos 2 menor do que epsilon. Então, eu tenho módulo de x menos 2 menor do que epsilon sobre 3. Mas também módulo de x menos 2 é menor do que delta. Então, a gente conclui que delta é igual a epsilon sobre 3. Mas ali ainda não que provar nada. Não consegui achar delta investigando epsilon. Agora nós devemos provar. Provando limite de 3x menos 2 quando x tende a 2 igual a 4. Ora, se não passar por nossa definição,
já não tinha feito, nota já que qualquer epsilon positivo existe, delta também é positivo, tal que se zero menor que a distância entre x e 2 menor do que delta, então 3x menos 2 menos 4 menor do que delta. Se não pegar essa parte assim, notem que módulo de 3x menos 2 menos 4 é igual a módulo de 3x menos 6, que é igual a 3 módulo de x menos 2 que é igual ora, se x menos 2 é menor do que delta, então 3x menos 2 há de ser menor. Vou fazer uma limpeza como deve ser ali, para que ficar um rasurado tão feio. Dizíamos nós que x menos 2, modo x menos 2, é menor do que delta. Então, 3x menos 2 é menor do que 3 delta. Isso está claro. Mas também não saber que delta é epsilon sobre 3. Então, nota de a conclusão que lhe é igual a epsilon sobre 3. Ora, se não cortar eixo número 3, portanto, assim tinha que ficar também 3 epsilon sobre 3. 3 epsilon sobre 3. Se não cortar agora esse número 3, corta esse e corta esse, nota ficar que apenas delta, epsilon, desculpa. Ora, então nota concluir que módulo de 3x menos 2 menos 4 é menor do que epsilon. Logo, não pode dizer que f de x e sim já foi cometido uma asneira. Essa hora já está muito tarde, já a gente está a raciocinar bem. Vamos limpar.
que isso é feito na hora, dando continuidade. Então, módulo de 3x menos 2 da função menos o L é menor do que epsilon. Ou seja, f de x menos L é menor do que epsilon. Conclusão, limite de 3x menos 2 quando x tende a 2 é igual a 4. Panema grande. Ora, não bem, tentar entender limite através de um gráfico. Ora, limite não é sempre a imagem, mas às vezes é. Como é que não está a calcular a imagem de um ponto? Por exemplo, esse ponto ali sim. X igual a 9. Primeiro a gente tem que traçar um reto vertical. Até encontrar gráfico, se não dá para baixo, nunca tem gráfico, dá para arriba não tem ali sim, e depois não te espiar o que é que tem de acontecer nas dos y. Seria ali limite, que nesse caso era logo imagem. Mas já não dizer, não poder até calcular limite de pontos não definidos, moda número 8. Número 8 que pertence ao domínio de função, entretanto, se é limite de dá 2. Mas também, deixa eu ver o que é que isto diria. Limite consistente para menos infinito. Ora, x tem menos infinito ali e ali é mais infinito. É claro que é para poder caber dentro do limite de 100, a gente fazer lá até ali. Aquele tracejado, aquele reticências, ok? Quer dizer que ele tem continuação. Quando x tende para menos infinito, se me posicionar ali na x de menos infinito, procurar esse gráfico, ou para arriba ou para baixo. Mocha ali sim. Esse gráfico está aproximado desde o x sem tocar. Então, note ali. Depois a gente projetar as partes dos y. Isso na Terra, ali sim, próximo de zero. Y também tem menos infinito ali para baixo. E ele tem mais infinito lá para arriba. Então a gente pode dizer que esse limite ali sim é zero. Mas não espera também que ela não é moda se não tivesse ali para um projeto ali a dar zero. Essa função ficar ligeiramente acima de zero. Essa que a gente chama de natureza de zero. Zero mais. Outra vez. Menos infinito. Então, reto vertical tem contragráfico. E observar se é valor na y. Porque dá zero, mas ele está aproximando. É o limite que tem que ser. Desde que ele aproximar dele. Tá bom? Depois não tem limite consistente para 6. Ora, x tende a 6, 4, 5, 6. Então terá um reto vertical, ali é que não tem. Se nós espiar esse valor na y, ele é 2. X é 6. Quando x está aproximado de 6, bem ali e de bem ali, essa função de aproximada de 2. Já é 2 mesmo. Limite consistente para 1.
quando x tende a 1, olha ele. E esse é um caso que, olha a imagem que é 4. Entretanto, não interessa. Eu tenho que achar onde não tem ramo à direita e à esquerda. Se não pôr um reto vertical ali, não tem um ramo de aproximado-se reto vertical e outro ramo de aproximar também desse reto vertical. Mas é para aproximar da reta vertical que contém um e não de afastar. Então, esse ramo ali sim, quando x vem de direita, de aproximado a 1, as ramo ali sim que de aproximado do valor ali, ali, que é 2. Então, à direita, ele é 2. Nós para a esquerda, quando x vem para ali, aproximado do número 1, essa função θ bate imagem ali, está aproximada do valor ali sim que é 2. Então, limite quando x tende para 1 é 2. Nada de confundir com essa imagem. Imagem necessariamente que tem que ser limite, ou limite necessariamente que tem que ser imagem. Então, ali sim é 2. Limite quando x tende para 0. Ora, se na tração reta vertical ali na 0, x é 0, notei que não tem um ramo de aproximar da reta vertical também de esquerda e as outras ramo também de direita até tocar aquela reta vertical. Ora, esse ramo aqui também de esquerda, quando eu espiar na y, ele é 6. E esse ramo aqui também de direita, quando espiar para ali sim, espiar na y, ele é 0. Então ele não podia dizer que limite quando x tende a 0 por valores negativos à esquerda, ele é 6. E limite quando x tende a 0 por valores positivos, ou seja, à direita, ele é 0. Concluindo que não existe limite quando x tende a 0. Este limite que nós já 6 e 0, este toma nome de limites laterais. E só esse limite existir, limite na 0, se os dois limites laterais forem iguais. Outra vez, tração reta vertical, ou pôr um régua na 0, não estou a 2 ramos de tocar nele. Um ramo aqui bem de esquerda, qual tocar ele 6, se valor na y. Outro ramo de bem direita, ele também por ali, ou ele está bem, ou ele está bem, ou ele está bem, tem uma lacuna de saltar, ele está bem, quando chegar nessa reta vertical é que contém 0, ele também está na 0 na y. Limite constante para mais infinito. Ora, mais infinito é muito mais para a direita, mas pronto, dele limites. Ora, quando não mais infinito, não te traçar aquela reta vertical, não estou a função. E função, quando a vez espiar, ela está na mais infinito também. Ali, por podia ficar dentro de limites, mas ele quer te parar. Vai indefinidamente. Vai. E também está bem. Quando mais infinito na y. Então, limite constante para mais infinito é mais infinito. Limite quando x tende a 4. Ora, se não der, quando x tende para 4, atenção, o ramo só, também de direita, de aproximar. Olha, ele está aproximado a 4, a função está aproximada a 2. Limite quando x tende para 4 é 2. Limite quando x tende a 2. Ora, na 2 também ele tem só um ramo só. Então é só os lados esquerdos. Um reto vertical. Quando não ele aproxima, e está aproximado de 2 de esquerda, que tem direita, ele é 4. Limite quando x tende a 2 é 4. Limite quando x tende para menos 2. Ora, se não pôr um reto vertical, nem gráfico de tocar. Nesse caso, quando gráfico de tocar é infinito. Só que não tem um ramo também de esquerda. Olha, ele está bem. Ele está indefinidamente sem tocar. Então ele é mais infinito à esquerda. E tem outro ramo também de direita, que também vai para mais infinito indefinidamente. Então que o limite é mais infinito. Limite quando x tende para menos 2 é
mais infinito. Limite consistente para 8. Nós temos um ramo de vento direita. Olha, x tende para 8 por valores à direita. Gráfico que também de mais infinito vende de x até conjugar ali centrado na 2. Aquele ramo que vende à esquerda, aproximada dessa função até ali, também ele é 2. Então, limite consistente para 8 é 2. Essa é para ter uma noção, antes de entrar propriamente no cálculo, para ficar com noção mais abrangente sobre o limite. Pronto.